Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel, eu sou o Tecnomago. Capítulo 191, Godzilla. Passaram-se 7 dias sem notícias do anteverso. Aparentemente viajar entre dimensões não era tão simples quanto abrir uma porta e atravessá-la. A delegação precursora estava atrasada e por questões logísticas, políticas ou talvez pela crise da toxina, que consumia recursos em seu planeta natal. De qualquer forma, a espera continuou. Na Terra, a mudança era palpável. Sem novos ataques de kaiju, sem ameaças iminentes, a tensão opressiva que definia o cotidiano há anos começou a diminuir. As pessoas voltaram a dormir a noite toda. As sirenes de emergência silenciaram. O terror constante e latente deu lugar a algo mais próximo de um otimismo cauteloso. O Conselho de Guerra Planetária trabalhou cuidadosamente para orientar a opinião pública, divulgando informações estratégicas por meio de canais de mídia e moldando a narrativa. O projeto Muro da Vida foi discretamente cancelado, sem anúncios dramáticos, apenas redirecionamentos orçamentários e realocações de pessoal. Por que manter barreiras de concreto quando se poderia investir em plataformas de armas capazes de atingir alvos no espaço? O programa Jäger e as iniciativas para a criação de naves de guerra espaciais? Esses foram acelerados. Pacífico Ocidental, Fossa das Marianas, Depressão Challenger. Dentro da área de preparação do Anteverse, Aidan estava na plataforma de observação, olhando para sua obra. Lá embaixo, na enorme piscina de cultivo, aquela câmara de reprodução com textura de carne que os precursores usavam para cultivar suas armas, algo colossal estava tomando forma. A criatura jazia suspensa em fluido nutritivo, ainda inconsciente, mas completamente formada. 50 metros de altura, construída como uma fusão de réptil marinho e predador terrestre. Garras afiadas, membros poderosos, uma longa cauda revestida de placas dorsais bioluminescentes que pulsavam em um azul fraco. Sua pele lembrava a de um crocodilo, grossa, blindada, feita para suportar danos. Aquiles estava ao lado de Aidan, estudando a criação com interesse profissional. Parece um híbrido. Morfologia de Tiranossauro Rex combinada com estrutura esquelética de Iguanodonte. Ele inclinou a cabeça, os olhos compostos captando a luz. Mas o tamanho parece menor do que o ideal? Nossos espécimes de categoria 5 chegam a 180 metros. Este tem apenas 50. Priorizei a densidade em vez da altura, explicou Aidan. 20.000 toneladas de massa comprimidas nessa estrutura. A tonelagem importa mais do que o tamanho para o que estou construindo. E o que você está construindo? Eu o chamo de Godzilla. O nome claramente não significava nada para Aquiles, mas ele não pediu esclarecimentos. O que ele pode fazer? Chicote de cauda para combate corpo a corpo. Chute de canguru. Não subestime essas pernas, elas podem lançá-lo como um míssil. E projeção de calor radiante. Aidan sorriu levemente. Entre outras habilidades que ainda estou testando. Era ambicioso, sem dúvida. Criar Godzilla usando apenas modelos genéticos de precursores tinha limitações. Mas Aidan tinha acesso a outras fontes, amostras coletadas do universo Marvel, dados genéticos de espécies que faziam os kaiju parecerem antiquados. Ghidorah, Rodan. Eventualmente, se ele conseguisse encontrar os materiais certos, até mesmo o Godzilla da Lotus Vermelha não seria impossível. Notável, disse Aquiles com genuína admiração na voz. Conseguir desenvolver uma arma biológica funcional na primeira tentativa é um trabalho excepcional, mesmo para os nossos padrões. Você já pensou em otimizar a densidade? Perguntou Aidan, olhando para o precursor. Seus kaijus são enormes com certeza, mas não são particularmente densos. Estruturas menores com armadura e agilidade aprimoradas os tornariam mais difíceis de combater. A pele de Raiju era fina o suficiente para que as garras dos Jaegers a penetrassem facilmente. Isso é uma falha de projeto. Nossa prioridade era a transformação ambiental, não a pura eficiência em combate, explicou Aciles. Os kaiju precisavam carregar o máximo de sangue possível para fins de terraformação. Torná-los menores teria reduzido seu impacto ecológico por missão. Ele fez uma pausa e acrescentou, e aumentar a densidade não é simples para nós. A engenharia biológica necessária é complexa. Você faz parecer fácil. Talvez eu seja apenas um gênio, disse Aidan com falsa humildade. Ou talvez a sua espécie aborde os problemas de ângulos fundamentalmente diferentes dos nossos. Os olhos arregalados de Aquiles eram ilegíveis, mas seu tom era pesado. Adicionar placas de blindagem a um kaiju, aliando isso a um tamanho físico gigantesco, aumentaria exponencialmente a capacidade destrutiva. Nunca consideramos essa abordagem. Um momento de silêncio. Estou começando a achar que cooperar com a sua espécie talvez não tenha sido a escolha estratégica mais sábia, disse Aquiles em voz baixa. Aidan riu. Tarde demais para repensar. A menos que você esteja disposto a abandonar seu planeta natal por completo. Não, estamos comprometidos. Aquiles parecia resignado. Além disso, sua tecnologia dimensional está além do nosso alcance, e o ambiente da Terra não é adequado para a biologia dos precursores. Mesmo que quiséssemos trair a aliança, a logística seria proibitiva. Exatamente. Sua tecnologia de dobra espacial é impressionante. Viajar entre planos dimensionais, abrir buracos de minhoca estáveis, isso é trabalho realmente avançado. Mas minha magia de portais só funciona dentro do mesmo universo. O transporte interdimensional é a sua vantagem. Aidan gesticulou para a paisagem árida. E este lugar? Tóxico para humanos, mesmo com trajes de proteção ambiental. Não queremos seu território. Você não quer o nosso.
base perfeita para a cooperação. Até que os humanos dominem a tecnologia de modificação ambiental e nos superem militarmente, observou Aquiles, então nos tornaremos alvos. Então não deixe isso acontecer. Continue sendo útil. Aquiles não respondeu a isso. Quando sua delegação chega? Perguntou Aidan, mudando de assunto. Estamos esperando há uma semana. Desconhecido. A crise da toxina está consumindo recursos. A liderança pode não conseguir disponibilizar representantes de alto escalão imediatamente. Aquiles não parecia particularmente preocupado. Não tenho pressa. Quanto mais tempo eu ficar vivo, melhor. Apesar de enfrentar a execução certa após o término das negociações, ele se mostrou notavelmente calmo. Estávamos perto, sabe? Continuou Aquiles, quase em tom de conversa. Mais um ano, talvez 2, e a atmosfera da Terra teria atingido o ponto de inflexão. Assim que a terraformação atingisse a massa crítica, teríamos mobilizado todo o nosso exército. Não apenas Kaiju. Tudo. Você é muito honesto sobre isso. A sobrevivência torna a honestidade prática. O precursor gesticulou com um de seus 4 braços. Não há vantagem em enganar agora. Mas vocês já têm 5 colônias, apontou Aidan. 5 planetas sob controle dos precursores. Por que isso não foi suficiente? Você não extraiu essa parte da minha memória? Eu poderia ter me aprofundado mais, mas aí você não estaria consciente o suficiente para ter essa conversa. É um bom argumento. A postura de Aquiles mudou, assumindo um tom explicativo. Todas as 5 colônias falharam. A toxina veio conosco. Aidan piscou. O quê? Existimos no mesmo universo que esses planetas. Quando terraformamos mundos alienígenas, inevitavelmente trazemos conosco o ecossistema precursor, micro-organismos, esporos, matéria biológica. A toxina faz parte desse ecossistema. Ela se espalha, se adapta e se reproduz nos ambientes modificados. Eventualmente a infestação atinge uma densidade crítica e temos que abandonar a colônia antes que ela se torne outro anteverso. Portanto, seu programa de colonização foi um fracasso total. Correto. Pouquíssimos planetas são adequados para a nossa biologia, e aqueles que são se tornam criadouros de toxinas. Aquiles emitiu um som que poderia ter sido um suspiro. É por isso que voltamos nossa atenção para outros espaços dimensionais. Buscamos mundos separados por barreiras de realidade que a toxina não consegue atravessar. A compreensão finalmente se encaixou. E você encontrou a Terra. Sim, mas o ecossistema da Terra era incompatível com a biologia dos precursores. Composição atmosférica errada, faixas de temperatura erradas, tudo errado. Não podíamos usá-lo. Até que os humanos começaram a se industrializar, concluiu Aidan. Poluição, emissões de carbono, degradação ambiental. Nós fizemos metade do trabalho de terraformação para vocês. Exatamente. Sua espécie criou as condições de que precisávamos. Então construímos o buraco de minhoca, estabelecemos a fábrica de Kaiju e começamos. Roar! O som era enorme. Não apenas alto, mas físico. O rugido vibrou pela plataforma, pelos ossos de Aidan, fazendo o fluido da piscina de cultivo ondular em ondas concêntricas. Aquiles parou no meio da frase, seus olhos compostos se voltando para baixo de repente. Na câmara de reprodução, Godzilla estava acordado. A criatura se debatia violentamente, rasgando os tentáculos biomecânicos que monitoravam seu desenvolvimento. O fluido nutritivo jorrou em grandes arcos à medida que as amarras se rompiam uma a uma. As placas dorsais brilharam em um azul intenso, a bioluminescência refletindo na superfície da piscina em padrões dançantes. Bem, disse Aquiles com suavidade. Parece estar consciente. E você me acusa de estar dizendo o óbvio. Aidan fez um gesto, e os tentáculos restantes retraíram-se suavemente, soltando o corpo gigantesco de Godzilla. Sem as amarras, a criatura ergueu-se lentamente de sua posição deitada, água jorrando de sua pele, e as placas dorsais brilhantes iluminando a câmara como uma série de reatores nucleares. Quando Godzilla ficou totalmente ereto, sua cabeça alcançou exatamente a altura da plataforma de observação. Aidan se viu encarando olhos do tamanho de pratos de jantar, reptilianos, inteligentes, que acompanhavam seus movimentos com foco predatório. A criatura estava ciente. Não apenas viva, mas consciente, processando informações, tomando decisões. Com cuidado, Aidan estendeu a mão. A cabeça de Godzilla aproximou-se cautelosa, curiosa, até que a palma da mão de Aidan pressionou o focinho da criatura. A pele era quente, com textura de couro, vibrando levemente a cada respiração. Os olhos o observavam com algo que parecia quase confiança? Reconhecimento? Eu te criei, pensou Aidan. Você sabe disso de alguma forma. Você sabe que eu sou o seu criador. Ele acariciou a crista do nariz de Godzilla, examinando a estrutura facial de perto. Aqueles olhos ainda pareciam um pouco bobos, apesar da presença aterradora da criatura. Quase bobos. Ele esperava que essa coisa não acabasse lutando contra algum gorila gigante e perdendo. Após alguns instantes, Aidan recuou, gesticulando para que Godzilla se movesse livremente. A criatura obedeceu, emergindo completamente da piscina de cultivo com uma graça surpreendente para algo tão colossal. A água jorrou de seu corpo enquanto dava seus primeiros passos sobre o solo rochoso do anteverso. A mente de Aidan já trabalhava em possibilidades de aprimoramento. Modificações genéticas para aumentar a intensidade dos raios de calor, blindagem adicional em pontos vulneráveis. Talvez algum tipo de fator de regeneração. Seu olhar se desviou para o sol artificial carmesim ao longe, aquele enorme coletor de energia estelar que mantinha este mundo morto minimamente habitável.
Você pode me dizer qual é a sua fonte de energia? Perguntou ele, apontando para a estrutura. Aquiles seguiu o gesto e depois balançou a cabeça. Essa não é uma decisão que me cabe tomar. Na verdade, disse uma nova voz atrás deles, falando um inglês impecável, sem qualquer traço dos estalos harmônicos que normalmente caracterizavam a fala dos precursores. Eu acredito que posso tomar essa decisão. Tanto Aidan quanto Aquiles se viraram. Um quarto precursor estava na plataforma, mais alto que os outros, vestindo uma armadura cerimonial que mais parecia arte do que proteção, com uma coroa de osso elaborada e de múltiplas camadas. Este irradiava uma autoridade que Aquiles jamais possuíra. Peço desculpas pelo atraso, disse a recém-chegada, inclinando a cabeça num gesto que poderia ter sido uma reverência. Viagens interdimensionais durante uma crise planetária provaram ser complicadas. Eu sou LX, líder suprema do Império Precursor. O ser mais poderoso da civilização precursora aparecerá sem aviso prévio em uma plataforma no deserto de Gobi enquanto Aidan acariciava seu monstro recém-criado. Aidan se recuperou rapidamente. Bem, essa é uma maneira de fazer uma entrada triunfal. Capítulo 192, Godzilla Parte 2. No anteverso, os dias se confundiam. Aidan passava a maior parte do tempo mexendo no código genético de Godzilla, executando simulações e levando as capacidades da criatura à classificação de categoria 4 e além. O objetivo final, a forma de lótus vermelha, permanecia teórico. Faltavam-lhe componentes elementares cruciais, materiais exóticos que não existiam nesta dimensão nem na tabela periódica da Terra. Mas esse era um problema para o Aidan do futuro resolver. Hoje o objetivo era testar o que ele já havia construído. Aidan e Aquiles estavam na plataforma de observação, o sol artificial carmesim projetando longas sombras pela paisagem do deserto de Gobi. Na clareira abaixo, várias formas gigantescas aguardavam, espécimes de kaiju retirados dos tanques de cultivo, reanimados, preparados para avaliação em combate. Quem você acha que vai ganhar? Perguntou Aidan, sem conseguir esconder a expectativa em sua voz. Aquiles analisou o campo de batalha com o olhar de um comandante. Sua criação possui capacidades impressionantes. Mas contra 2 kaiju de categoria 5 simultaneamente, as probabilidades favorecem os espécimes maiores, a menos que você planeje intervir com o mago. Não é necessário. Aidan balançou a cabeça, sorrindo. Godzilla pesa 20.000 toneladas agora. A diferença de altura é enganosa, seus kaijus são altos, mas ocos. Em termos de densidade real, eles são como cascas de papel comparados aos meus. Em um confronto individual eu concordaria, disse Aquiles com cautela. Mas 2 contra 1 muda tudo. Os números importam. Fiz uma descoberta recentemente. Godzilla tem uma nova evolução. Que tipo de descoberta? O tom do precursor carregava um ceticismo profissional. Ele havia passado décadas projetando kaiju. Um humano que estivesse fazendo isso há uma semana não deveria estar produzindo milagres. Observem, disse Aidan simplesmente gesticulando em direção à arena. Eles estão prestes a entrar em combate. O primeiro kaiju tinha 182 metros de altura, asas semelhantes às de um pterossauro dobradas contra o corpo, cauda revestida de espinhos ósseos, placas dorsais brilhando em um azul tênue. Quando abria as asas, a envergadura era enorme, bloqueando a luz vermelha do sol como um eclipse vivo. O segundo era semelhante a um macaco, braços longos, ombros poderosos, 145 metros de músculos e fúria. 2 chifres curvavam-se para trás a partir do crânio, menos elegante que seu companheiro voador, mas feito para um poder destrutivo bruto. Em frente a eles, parecendo quase pequeno em comparação, estava Godzilla, 50 metros de altura. Pelagem azul acinzentada de textura espessa, quase como uma armadura. Olhos que brilhavam com algo além da inteligência animal, focados, calculistas, atentos. As placas dorsais pulsavam com uma luz interna, mais intensa do que antes, mais controlada. A cauda balançava lentamente, testando peso e equilíbrio. Ele parecia pronto. Screei! Gritou o pterossauro kaiju, abrindo as asas em leque. Haag! Urrou kaiju macaco, socando o próprio peito com os punhos. Hu-roar! O rugido de resposta de Godzilla foi enorme, mais profundo, mais ressonante, carregando harmonicos que faziam o chão vibrar. Sua cauda chicoteou o ar com força suficiente para criar estrondos sonicos. Então, como se respondessem a um sinal silencioso, os 2 de categoria 5 avançaram. O pterossauro alçou voo, batendo as asas com força para ganhar altitude. O kaiju macaco avançou estrondosamente sobre suas pernas enormes, cada passo criando pequenas crateras, diminuindo a distância com uma velocidade aterradora. Godzilla não recuou, não hesitou, apenas os observou se aproximarem com aqueles olhos inteligentes, esperando, calculando a resposta ideal. O macaco kaiju atacou primeiro. Crunch! 145 metros de força e impulso colidiram com a estrutura menor de Godzilla, o tipo de impacto que deveria tê-lo arremessado para trás, com ossos se quebrando e a integridade estrutural comprometida. Godzilla não se moveu. Seus pés permaneceram firmes, as garras cravando-se na rocha, absorvendo o impacto pela pura densidade. 20.000 toneladas comprimidas em 50 metros não se moveram por nada. Suas mandíbulas se projetaram para frente, dentes projetados para dilacerar e esmagar, e morderam o peito do kaiju macaco. Sangue azul jorrou enquanto as presas penetravam a pele e os músculos. Acima, o pterossauro kaiju mergulhou com o bico estendido como uma lança, mirando nas costas expostas de Godzilla enquanto este lutava com seu parceiro. SHLTK.
O bico acertou em cheio, penetrando na região dorsal de Godzilla com a força de um martelo pneumático. Aquiles inclinou-se para frente, esperando danos catastróficos, órgãos rompidos, coluna vertebral seccionada, o tipo de ferimento que encerrava as lutas imediatamente. Em vez disso, o impacto produziu um corte superficial, talvez 10 centímetros de profundidade. Sangue carmesim, brilhando fracamente como metal derretido, escorria da ferida. Godzilla mal pareceu notar. O pterossauro recuou para outro ataque, reposicionando-se para um ângulo melhor. Mas Godzilla já havia mudado de tática. Seus braços curtos e grossos, quase comicamente pequenos em comparação com seu tamanho, envolveram o kaiju macaco que estava preso contra seu peito. Então, com um grunhido de esforço que reverberou pela arena, ele o ergueu. 145 metros. Milhares de toneladas. Godzilla o ergueu acima da cabeça como um lutador executando um golpe de força. Bum! O kaiju macaco caiu no deserto de Gobi com tanta força que foi registrado pelos sismógrafos, abrindo crateras no solo e enviando ondas de choque que se propagaram para fora. O pterossauro mergulhou novamente, atingindo com o bico o ombro de Godzilla, seu flanco, suas costas. Ataques rápidos de bicadas projetados para subjugá-lo pela pura quantidade. Cada golpe causava sangramento. Cada ferimento era superficial. A pele era grossa demais, a estrutura subjacente densa demais para a penetração. A cabeça de Godzilla inclinou-se para cima, acompanhando o alvo voador. Seus olhos se estreitaram. Algo mudou em sua postura, a postura se alargou, a energia se acumulou. Na plataforma, Aquiles ficou rígido. Isso é. Como é que isso é? Forno atômico, disse Aidan casualmente. Reator nuclear interno integrado à sua biologia. Você colocou um reator dentro de uma criatura viva? Os 4 olhos de Aquiles se arregalaram simultaneamente. Só a radiação já deveria matar. Não instalado, corrigiu Aidan. Ele é um reator. Seu corpo gera fissão nuclear naturalmente. Faz parte de sua estrutura celular. Isso é impossível. As placas dorsais de Godzilla brilharam em um azul intenso, com a luz percorrendo sua espinha em impulsos sequenciais. Energia se acumulando, carregando, atingindo a massa crítica. Ele ficou boquiaberto. O feixe que rompeu era branco puro em seu núcleo, com bordas em azul elétrico, grosso como um tronco de árvore e movendo-se a uma velocidade próxima à da luz. Atingiu o pterossauro kaiju em pleno mergulho, atravessando seu torso e cauterizando-o enquanto vaporizava carne e osso. O grito da criatura foi interrompido abruptamente. Seu corpo continuou avançando apenas pelo impulso, já sem vida, caindo no chão com uma força que quebrou seus ossos. Um a menos. O kaiju macaco se ergueu da cratera, sacudindo o impacto, e atacou novamente por um instinto sem estratégia. Apenas por agressividade na esperança de subjugar o oponente menor através da persistência. Godzilla observou a aproximação. Algo quase como desdém cruzou seus traços reptilianos. Desta vez, ele nem se deu ao trabalho de usar o sopro atômico. Sua cauda descreveu um arco devastador, muito baixo para que o kaiju macaco pudesse se esquivar ou bloquear, movendo-se mais rápido do que algo tão massivo deveria ser. Craque! A cauda atingiu a pata dianteira do kaiju na articulação do joelho. A física fez o resto. A perna cedeu, a integridade estrutural foi comprometida e o kaiju macaco tombou para frente, caindo de cara no deserto. Antes que pudesse se recuperar, Godzilla já estava em cima dela. O que se seguiu não foi uma briga, foi uma surra. Garras arranharam a pele, dentes arrancaram pedaços dos membros. O hálito atômico disparou a queima-roupa, transformando a cabeça do kaiju macaco em plasma superaquecido. Aidan e Aquiles pararam de assistir na metade. O desfecho era óbvio. Não havia motivo para se deter nos detalhes do desmembramento. Quando o sangue do kaiju começou a evaporar, liberando aquele agente tóxico característico de terraformação, enchendo o ar com um odor químico acre, Godzilla entrou em pânico. A poderosa arma biológica, o predador supremo movido à energia atômica, cobriu o nariz com seus 2 bracinhos e fugiu, com o rabo balançando freneticamente e os olhos arregalados em uma expressão de angústia caricata. O efeito foi quase adorável. Ele disparou em direção à plataforma de observação, buscando o refúgio do cheiro, olhando para Aidan com aqueles olhos expressivos, ainda inteligentes, ainda conscientes, mas agora irradiando uma inconfundível energia de socorro. Aidan estendeu a mão, acariciando o focinho de Godzilla enquanto a criatura se pressionava contra a plataforma como um cachorro enorme em busca de conforto. Quando sua delegação chega? Perguntou Aidan a Aquiles, ainda acariciando sua criação. Estou de olho nessa fonte de energia estelar há dias. Quero ver o que acontece quando eu a integrar à biologia do Godzilla. Se eu tivesse tempo, testaria a integração completa com o núcleo da estrela. Essa decisão não cabe a mim, disse Aquiles, balançando a cabeça. Capítulo 193, Godzilla Parte 3. 7 dias se passaram desde que Aidan enviara notícias tanto para a Terra quanto para o anteverso. Ainda nenhuma delegação. Aparentemente a viagem interdimensional era tão complexa que nem mesmo uma civilização com milhões de anos de experiência conseguia realizá-la rapidamente. Na Terra, a vida estava lentamente retornando a algo semelhante à normalidade. Sem novos ataques de kaiju, a tensão constante que definirá a existência por anos começou a diminuir. O Conselho de Guerra Planetária trabalhou com veículos de comunicação para moldar cuidadosamente a opinião pública, nada de medidas drásticas.
Apenas divulgações de informações estratégicas e enquadramento narrativo. O projeto Muro da Vida foi discretamente cancelado, e o orçamento foi redirecionado para iniciativas mais úteis. Enquanto isso, o programa Jagger e o desenvolvimento de naves de batalha espaciais aceleraram. No segundo dia após o anúncio da reunião no Centro de Operações da Anteverse, Aidan estava na plataforma de observação, estudando o Sol artificial carmesim. Um movimento chamou sua atenção. Algo emergiu do núcleo escuro da estrela, uma imagem residual movendo-se a uma velocidade incrível, deixando rastros de energia. À medida que desacelerava, a forma se revelou. Uma espaçonave projetada para imitar a anatomia dos precursores, elegante e com aparência orgânica, coroada com estruturas que lembravam suas cristas ósseas. Uma fileira de orifícios alinhava sua borda posterior, ainda brilhando com a energia residual do sistema de propulsão que a lançara do interior da estrela. A nave estabilizou-se em posição de pairar. Uma figura começou a emergir da superfície, não por uma porta ou câmara de descompressão, mas através do próprio casco, como alguém emergindo de um líquido. O metal ondulou, se separou, se reformou. Um precursor saiu para o exterior da nave, seguido por outro e depois outro. Soldados, todos vestindo armadura de combate preta, todos portando armas. Seus olhos compostos vasculharam a área até fixarem o olhar em Aidan, que estava parado perto da colheitadeira estelar. Aidan começou a caminhar em direção a eles? Os soldados lançaram. Sem aviso prévio. Sem anúncio. Dobraram as pernas e saltaram, percorrendo a distância em arcos poderosos, abrindo as asas para controlar a descida. Em pleno voo, levaram as mãos aos cintos. Sabres de luz azuis se acenderam. Eles estavam atacando. Aidan parou de andar, com os olhos semicerrados. Na nave espacial, outro precursor emergiu, claramente o comandante, com uma coroa óssea significativamente maior que a de Aquiles, irradiando autoridade. Ele observou os soldados avançarem em direção a Aidan com fria indiferença, sem fazer qualquer movimento para os chamar de volta. O primeiro soldado alcançou o alcance de ataque, sabre de luz erguido para um golpe fatal. A mão de Aidan fez um gesto brusco. Uma fumaça vermelha explodiu ao seu redor, formando um círculo perfeito. Todos os precursores que atacavam congelaram no meio do golpe, seus corpos enrijecendo e seus membros travando no lugar. Então seus braços começaram a se mover, contra a sua vontade. Lutando desesperadamente, mas incapazes de resistir, suas mãos giraram, conduzindo seus próprios sabres de luz em suaves arcos, em direção às suas próprias gargantas. As nanolâminas fizeram contato. Bordas superaquecidas cortaram carne e osso com precisão cirúrgica. Mais de uma dúzia de soldados precursores tiveram suas cabeças separadas de seus corpos simultaneamente, caindo na plataforma. Na espaçonave, o comandante permaneceu paralisado, encarando a carnificina. Aidan nem sequer olhou para os corpos. O mecha mágico materializou-se ao seu redor, biometal fluindo para a existência. Suas mãos começaram a se mover em gestos complexos, palavras em uma língua antiga brotando de seus lábios. Relâmpagos vermelho-púrpura se concentraram nas palmas das mãos do mágico. Ele empurrou. Zazazak. Dezenas de parafusos grossos, semelhantes a pilares, dispararam em direção à espaçonave, envolvendo-a como serpentes inteligentes. O comandante teve talvez 2 segundos para processar o que estava acontecendo. Então o trovão de Baltac detonou. A explosão foi branco-arroxeada, tão brilhante que ofuscou temporariamente o brilho carmesim do sol. A nave espacial se desintegrou, e todos os precursores a bordo vaporizaram instantaneamente. Quando a luz se dissipou, nada restou além de cinzas levadas pelas correntes de ar aquecido. Aidan dispensou mecha, limpou as mãos como se tivesse acabado de realizar uma tarefa insignificante e se virou para olhar para Aquiles. O comandante permaneceu imóvel na plataforma, com os 4 olhos arregalados e a linguagem corporal demonstrando choque. Creche. O som de destroços atingindo o solo distante finalmente rompeu sua paralisia. Eu não. A voz de Aquiles saiu embargada. Suas asas se abriram em agitação. Eu não sei o que acabou de acontecer. Não esperava que eles atacassem. E você foi tão direto, destruiu o navio inteiro sem nem pedir explicações. Ele parecia miserável, quase em pânico. Isso foi algum tipo de teste? Perguntou Aidan. Seus líderes estavam testando se eu os trairia? Eu não sei. Nem reconheci quem era. Aquiles parecia genuinamente aflito. Por favor, deixe-me contatar nosso líder. Descubra o que aconteceu. Aidan pensou um pouco e assentiu com a cabeça. Pode prosseguir. Aquiles retirou um dispositivo em forma de ovo de sua coroa óssea liso preto, sem emendas. Ele o girou quebrando-o ao meio e então separou as metades, formando uma única tela em forma de arco. A tela acendeu piscando. Primeiro surgiu uma enorme coroa de osso vermelho, facilmente 2 vezes maior que a de Aquiles, ricamente decorada. Em seguida, o rosto abaixo dela, um precursor claramente antigo, com olhos que carregavam o peso de milênios. Saudações, humano, disse a figura. Eu sou a líder da civilização precursora, LX. A comunicação oficial entre nossas civilizações será iniciada agora. Quero uma explicação para o que acabou de acontecer. Aidan endireitou-se ligeiramente. Eu também quero um. Seu povo acabou de tentar me matar. Peço desculpas. A nave espacial na qual enviamos nossos representantes não chegou, explicou LX com voz pausada. Apenas um grupo de rebeldes chegou lá antecipadamente pelo canal de teletransporte. Vocês ainda têm um exército rebelde?
Aidan ficou atônito ao ouvir as palavras. Ele se lembrou de que o golpe dos precursores parecia ter chegado ao fim. Capítulo 194. Os rebeldes. Os rebeldes sempre estiveram lá, disse Elaix pelo dispositivo de comunicação, com a voz carregada de frustração acumulada. Escondidos entre os parasitas da toxina. Aidan piscou. Eles não estavam parasitados? Não. Eles se assimilaram à toxina, coexistindo com ela, mas mantendo seus corpos originais. O tom de ela tornou-se amargo. Eles acreditam que a toxina é uma escolha do anteverso. Que o nosso próprio mundo quer exterminar a raça precursora. Fanatismo religioso combinado com fatalismo ecológico. Então os representantes que você enviou ainda estão a caminho? Perguntou Aidan, sem muito interesse em se aprofundar na política interna dos precursores. Sim, eles devem chegar em breve. Se não fossem os assuntos urgentes no Império, eu mesma viria à Terra. Um pesar genuíno tingia a voz de ela. Bem, espero que não haja muitos traidores tentando se infiltrar em sua delegação, disse Aidan secamente. O anteverso certamente estabelecerá uma relação amigável e cooperativa com a Terra. Ela começou, mas a comunicação foi interrompida. A tela em forma de arco encolheu-se, voltando à sua forma de ovo, e voou pelo ar, retornando à coroa óssea de Aquiles como um pássaro treinado. Muito bem, disse Aidan, acenando com a mão em sinal de desdém e sentando-se de pernas cruzadas na plataforma. Acabei de dar uma pausa para acabar com seus rebeldes. Vamos esperar os verdadeiros representantes chegarem. Aquiles pareceu visivelmente mais relaxado agora que a situação havia se estabilizado, embora a tensão ainda se fizesse presente em sua postura. Não demorou muito. Outra espaçonave emergiu do núcleo negro da estrela artificial, esta visivelmente menor que a nave rebelde, sugerindo um número menor de passageiros. A nave vermelha em forma de coroa óssea desacelerou suavemente, os rastros de energia dissipando-se enquanto pairava diretamente em frente a Aidan. Luzes azuis piscavam ao longo das duas extremidades da nave. Uma fenda apareceu em seu centro, e a espaçonave se abriu lentamente como uma joaninha de 7 pintas abrindo suas asas. A primeira coisa que Aidan notou foi a coroa de osso, vermelha brilhante, elaborada e irradiando autoridade. 3 precursores emergiram do interior da nave. Quando avistaram Aquiles, algo que parecia alegria brilhou em seus olhos compostos, o reencontro após uma longa separação. O precursor líder aproximou-se diretamente de Aidan. Saudações, humano. Sou Gabriel Leite Steven, ancião do Conselho Precursor. Ele abriu os braços, exibindo as finas asas membranosas que conectavam o braço ao torso. Aidan imitou o gesto, abrindo os braços em resposta, demonstrando respeito pelos costumes deles sem o abraço propriamente dito. A saudação tradicional dos precursores entre civilizações. Sou Ryan, disse Aidan, semicerrando os olhos enquanto processava o nome. Gabriel Leite Steven. O nome despertou reconhecimento nas memórias de Aquiles, membro do conselho, com mais de 2000 anos, chefe do Departamento de Assuntos Culturais. Fundador e líder da facção dos pombos dentro da civilização precursora. Elder Steven, disse Aquiles, dando um passo à frente e curvando-se respeitosamente. Não esperava que o líder supremo o enviasse pessoalmente. Obrigado pelo seu serviço, Ares, respondeu Steven, estendendo a mão para acariciar suavemente a coroa óssea de Aquiles. Um gesto que parecia ao mesmo tempo paternal e melancólico. Tem certeza de que não há nenhum problema desta vez? Perguntou Aidan a Aquiles, de forma incisiva. Com certeza. O Elder Steven sempre defendeu a cooperação com a humanidade. O líder supremo deve tê-lo enviado especificamente com essa intenção. Aquiles assentiu seriamente. Steven olhou entre eles, confuso. O que aconteceu? Ocorreu alguma coisa com os rebeldes? Aquiles relatou cuidadosamente o ataque, a nave espacial rebelde, os soldados com sabres de luz, a resposta imediata e devastadora de Aidan. A reação de Steven foi visceral. Ele abriu a boca e rugiu, um som de pura fúria que ecoou pela paisagem árida. Então virou-se para olhar para Aidan com uma expressão complexa e indecifrável. Você trouxe o que eu pedi? Perguntou Aidan assim que o momento passou. Sim, tudo o que você pediu. A coroa óssea do ancião Steven pareceu brilhar, e um cristal do tamanho de um ovo emergiu de dentro dela, flutuando suavemente pelo ar. Bancos de dados de nanotecnologia, arquivos de tecnologia médica e documentação completa sobre processos de bioengenharia Kaiju. O cristal flutuou em direção a Aidan. Ele a capturou, os olhos brilhando com genuína empolgação. Por mais que tivesse reconstruído a partir das memórias de Aquiles, nada se comparava a centenas de milhões de anos de pesquisa acumulada, mesmo levando em conta o conhecimento perdido com o tempo e as crises. Obrigado, disse Aidan, guardando cuidadosamente o cristal no bolso. E quais são os desejos da humanidade? Perguntou o Elder Steven, aproveitando a oportunidade diplomática. Quais são os termos exigidos para a cooperação? Eles estão dispostos a trabalhar com você, respondeu Aidan, com um sorriso de volta ao rosto. Mas, considerando suas invasões anteriores, reparações serão necessárias. Compensação pelos danos causados. Ele fez uma pausa e acrescentou. Não acredito que as exigências serão excessivas, desde que os precursores estejam genuinamente dispostos a negociar de boa fé. O Elder Steven assentiu lentamente. Ele tinha autorização para negociar dentro de certos parâmetros, mas se as exigências humanas ultrapassassem sua alçada, ele não teria poder para concordar. Na verdade, quando se voluntariou para esta missão, já havia aceitado que poderia ser uma viagem sem volta. Sucesso significava sobrevivência mútua. Fracasso significava morte.
Equações simples. Enviei informações gerais sobre a sua civilização a representantes de várias nações humanas, continuou Aidan. Se eles estiverem realmente interessados em cooperar, não farão exigências descabidas. Espero que você esteja certo. Trocaram mais algumas gentilezas, formalidades diplomáticas que estabeleciam um respeito básico, antes de Aidan se preparar para partir. Já que você está disposto a negociar, voltarei à Terra e trarei aqui os representantes da humanidade. A postura do Elder Steven enrijeceu ligeiramente, como se ele estivesse se preparando. Então, ele assentiu pesadamente. Entendido. Um portal escarlate materializou-se atrás de Aidan, com padrões geométricos girando em perfeita sincronia. Ele o atravessou sem cerimônia e desapareceu, o portal desmoronando atrás dele. O palco ficou em silêncio, exceto pelo zumbido distante do sol artificial. Aquilo foi mágica? Perguntou o Elder Steven após um longo momento, virando-se para Aquiles com evidente curiosidade. O que o humano acabou de demonstrar? Sim. Um método completamente diferente da tecnologia, algo que parece violar as regras fundamentais da energia cósmica, como as entendemos. A resposta de Aquiles foi distraída mecânica. Conforme as negociações se aproximavam, sua execução também se aproximava. Ele aceitara esse destino pelo bem de seu planeta natal, poderia encarar a morte com calma em teoria. Mas teoria e realidade eram coisas diferentes. Agora que a morte se aproximava de fato, suas emoções eram complexas. Medo misturado com alívio, pavor misturado com propósito. Quantos humanos dominam a magia? Insistiu Steven, sem perceber a angústia de Aquiles. Esses detalhes afetariam as negociações futuras, conhecer as capacidades da humanidade, suas vantagens estratégicas. Não sei ao certo. Mas até agora, apenas Ryan demonstrou essas habilidades. Aquiles se obrigou a se concentrar na pergunta. O poder que ele chama de mágica é insondável. Ele poderia destruir o buraco de minhoca que construímos instantaneamente se quisesse. E sua capacidade de aprendizado é notável. Ele criou kaiju funcionais em questão de dias, espécimes que excedem as especificações da categoria 5. Capítulo 195. O coração do Elder Steven disparou no instante em que ouviu a explicação. Não, disse Aquiles, balançando a cabeça lentamente, ele é o único entre os humanos que é assim. Se todos fossem, os kaiju que criamos jamais teriam invadido a Terra. Sério? O Elder Steven soltou um suspiro profundo, visivelmente aliviado. Isso é, bom. Porque se todos os humanos fossem como o homem chamado Ryan, os precursores teriam que reconsiderar seriamente se a cooperação era sequer possível. Na verdade, eles teriam que destruir os buracos de minhoca por completo apenas para se protegerem. Entretanto, após sair da fábrica de monstros, Aidan foi direto ver Patrick Emitton, presidente do Conselho de Guerra Planetária. Patrick estava em seu escritório, ainda redigindo o plano mestre de negociação. O plano foi construído com base em sugestões de vários países e, mesmo que fosse aprovado, não entraria em vigor até que os líderes mundiais o assinassem formalmente. Uma batida na porta ecoou pelo escritório. Toque, toque. Entre. Chamou Patrick, erguendo a cabeça e esticando o pescoço rígido. Ele estava trabalhando há quase um dia e uma noite inteiros. Desde que as propostas de todas as nações chegaram, ele estava afundado em papelada. Negociações com a civilização precursora, reestruturação das unidades Jäger, a frota espacial, infraestrutura global, tudo pressionava ao mesmo tempo. Senhor Emitton, quanto tempo? Disse Aidan, entrando com um sorriso tranquilo. Dr. Ryan. Patrick pulou de pé, visivelmente aliviado por vê-lo. Acho que você já sabe que tipo de notícias eu trago hoje, disse Aidan, apertando a mão dele. Eles se dirigiram para a área de estar ao lado da mesa. O representante da civilização precursora chegou? Perguntou Patrick. Ele já suspeitava disso, mas precisava de uma confirmação. Sim, Aidan assentiu. Ele é o líder da facção Anteverse Dove. Ele está genuinamente interessado em cooperar com os humanos. Aidan serviu-se de uma xícara de chá do conjunto que estava sobre a mesa. Este chá é realmente muito bom. Seus olhos brilharam após o primeiro gole. Foi um presente da delegação do Reino Unido quando eles apresentaram a proposta, explicou Patrick, preparando uma xícara de café. Mas eu ainda prefiro café. Não é à toa que tem um gosto bom, disse Aidan, dando outro gole. Depois de passar 3 anos trancado na fábrica de monstros trabalhando em Godzilla, ele não provava nada normal, muito menos chá, há tempos. Como estão os preparativos para as negociações? Perguntou ele. Patrick pousou a xícara de café e balançou a cabeça com um sorriso cansado. Ainda ontem, todos os países apresentaram seus planos. Agora preciso unificá-los e, em seguida, agendar uma reunião mundial completa. Está tudo bem, disse Aidan casualmente. Não se preocupe demais. Vou te enviar tudo o que você precisa sobre os representantes dos precursores. Você pode resolver isso no seu próprio ritmo. A propósito, acrescentou ele, a sonda espacial já foi lançada? Patrick parou para pensar. Ainda não. Apenas 3 países estão dispostos a investir na construção das sondas. Os outros não participaram de forma alguma, então o progresso é extremamente lento. Deixa pra lá. Se fosse antes, talvez eu estivesse ansioso. Mas agora não tenho mais pressa. Aidan recostou-se, balançando a cabeça com leve resignação. O que exatamente vocês pretendem fazer com a sonda quando ela encontrar uma estrela de nêutrons? Perguntou Patrick, curioso. Quero ver se consigo capturar uma estrela de nêutrons e usá-la como fonte de energia para a parede interestelar. Usar uma estrela de nêutrons como fonte de energia? Patrick congelou.
Ele não era astrônomo, mas mesmo assim entendia o quão absurdamente poderosa era uma estrela de nêutrons, logo abaixo de um buraco negro. Consigo lidar com a produção de energia, disse Aidan calmamente. Depois disso, construirei uma esfera de Dyson fora da Terra usando essa energia. Patrick o encarou por alguns segundos antes de soltar um suspiro de impotência. Às vezes, eu realmente acho que você é alguém enviado do futuro. É uma conclusão muito racional, respondeu Aidan sem hesitar, inclinando levemente a cabeça. Mas se apenas 3 países participarem do programa de sondagem, então somente essas 3 nações se beneficiarão quando uma estrela de nêutrons for encontrada. Isso. Patrick ficou sem palavras. Mesmo assim, depois das negociações com os precursores, toda a estrutura da sociedade humana pode mudar. Ninguém sabe como será o futuro. Talvez a humanidade se unisse em torno de um único objetivo, formando uma grande civilização capaz de alcançar as estrelas. Ou talvez o caminho fosse muito mais caótico. E se uma estrela de nêutrons fosse encontrada, as 3 nações investidoras obteriam uma vantagem tão enorme que poderia remodelar o poder global. Vamos tratar das negociações primeiro, disse Patrick, balançando a cabeça. Eu posso nem estar mais nesta posição quando tudo isso acontecer. Bem, era tudo que eu queria te dizer, disse Aidan, levantando-se após terminar seu chá. Tenho bastante tempo, então não se apresse. Os precursores vivem por 1000 ou 2000 anos, alguns meses não farão a menor diferença para eles. Patrick acenou com a cabeça em sinal de agradecimento. Obrigado por tudo que você está fazendo pela humanidade. Após sair, Aidan ficou sozinho no centro do salão parlamentar, olhando silenciosamente para cima. Meio que não tenho para onde ir, não é? Com sua identidade atual, se ele fosse a algum lugar público, seria imediatamente reconhecido, provocando caos, multidões e até mesmo tumultos. Ir a qualquer lugar normal era impossível. Então, impotente, ele se teletransportou de volta para o único lugar onde as pessoas ao menos o conheciam um pouco, a base Chateterdome de Hong Kong. No instante em que apareceu, o Marechal Stacker Pentecoste o avistou e se aproximou imediatamente. Stacker era agora o vice do Marechal Thompson, encarregado de construir a unidade de Jaegers asiáticos. E ele não estava sozinho. Vários pilotos de Jäger o seguiam com expressões complexas, principalmente Mako Mori, que olhava para Aidan com uma raiva mal contida nos olhos. Dr. Ryan, como está o outro lado do buraco de minhoca? Perguntou Stacker primeiro. O negociador precursor chegou. Agora estamos aguardando a humanidade, respondeu Aidan. Ele também sabia exatamente por que Mako parecia tão irritada. Sua casa havia sido destruída por Kaiju. Ela havia treinado a vida inteira para se tornar uma piloto de Jäger e matar monstros, e agora? As nações demonstravam uma tênue disposição para cooperar com os precursores. Para ela, parecia que o desastre havia sido varrido para debaixo do tapete. Os primeiros apoiadores certamente vão morrer, disse Aidan a ela sem rodeios. Mas depois disso, o que acontecerá depende dos recursos que a Terra conseguir obter do anteverso. E não estamos atrás apenas de tecnologia, continuou ele. O espírito de luta da humanidade precisa ser direcionado para o anteverso se quisermos esses recursos em primeiro lugar. Haleigh Beck, que estava ao lado dos pilotos, acenou com a cabeça em concordância. Sim, disse Haleigh. A cooperação não é bonita, mas é prática. Se a Anteverse tem o que precisamos, então trabalhar com eles é a decisão inteligente. Os outros pilotos murmuraram em concordância, inquietos, mas reconhecendo a verdade. Capítulo 196 O Conselho de Guerra Planetária. Aidan passou os dias seguintes descansando dentro da base Chateterdome. Desde que o Conselho de Guerra Planetária anunciou que a crise existencial imediata da humanidade havia sido resolvida, e que nenhum novo ataque de monstros era esperado por enquanto, a tensão sufocante de vida ou morte que havia tomado conta do mundo finalmente começou a diminuir. A ansiedade coletiva que havia definido a sociedade humana por meses foi se dissipando lentamente, dando lugar a algo que as pessoas antes consideravam impossível: a calma. Sob a direção de líderes políticos de todo o mundo, as nações se esforçavam para reparar e reconstruir seus territórios. As cidades costeiras sofreram as piores consequências da devastação, bairros inteiros reduzidos a aço retorcido e ruínas arrasadas, mas no interior, os danos foram principalmente econômicos. E embora o público em geral desconhecesse as negociações em curso com a civilização precursora, quase todos nos círculos governamentais sabiam o que estava acontecendo nos bastidores. Felizmente, com o passar do tempo, o sigilo não causou pânico ou agitação. As pessoas estavam exaustas demais, aliviadas demais e ocupadas demais tentando reconstruir suas vidas. Enquanto isso, o presidente Patrick Emitton, chefe do Conselho de Guerra Planetária, estava imerso em trabalho incessante, elaborando, aprimorando e reestruturando a estrutura de negociação. Todos os países da Terra aguardavam seu sinal para que o Conselho se reunisse formalmente. Em 15 de fevereiro de 2023, Emitton anunciou o início de uma cúpula internacional em Londres, convidando representantes oficiais de todas as nações. Em 20 de fevereiro, todos os delegados já haviam chegado e a conferência teve início oficialmente. O salão principal, um grandioso saguão com paredes de mármore, pilares ornamentados e um teto repleto de luz, ostentava uma enorme mesa quadrada em seu centro. A luz do sol inundava o ambiente através de janelas cristalinas, projetando sombras geométricas e luminosas sobre o piso polido. A atmosfera pulsava com tensão e possibilidades.
Assim que todos os delegados nacionais se acomodaram, a última figura entrou, o próprio presidente Hamilton. Ao subir na plataforma elevada, a sala irrompeu em calorosos aplausos. Olhares de todos os cantos do mundo se voltaram para ele com intensa curiosidade e uma silenciosa sede de oportunidades. Se a estrutura de negociação de hoje fosse aprovada, a humanidade finalmente teria acesso à tecnologia avançada e aos vastos recursos dos precursores. O único pesar persistente era simples, mas inevitável. O anteverso não era adequado para a habitação humana. Mas ainda havia uma questão importante a resolver. Será que cada país enviaria seu próprio representante para negociar? Ou será que a humanidade enviaria um único negociador designado? Essa diferença remodelaria a política global. Se cada nação negociasse separadamente, o poder e as oportunidades ficariam drasticamente desequilibrados. As superpotências ricas e influentes poderiam reivindicar a maior parte das tecnologias e recursos valiosos. As nações menores, aquelas sem influência, força militar ou poder de negociação, ficariam com as migalhas. Mas se a humanidade enviasse um único representante, os recursos poderiam ser distribuídos de forma equitativa e justa. É claro que as grandes potências estavam longe de se entusiasmar com essa ideia. Portanto, a reunião de hoje decidirá tudo. Os representantes enviados pela civilização precursora já chegaram ao outro lado do buraco de minhoca da Terra, anunciou Hamilton, erguendo um elegante tablet. Agora precisamos finalizar nosso plano de negociação. Com um simples deslizar do dedo, uma projeção holográfica se expandiu diante dos participantes. 3 opções apareceram em uma nítida luz azul. Com base nas propostas apresentadas pelos países participantes, continuou ele, compilei e resumi-as em 3 planos de negociação finais. Por favor, examinem-nos cuidadosamente antes de votarem. As 3 estratégias demonstradas foram as seguintes. Plano 1. Adquira a tecnologia precursora, aceite a compensação, feche o buraco de minhoca e encerre todo o contato. Máxima segurança, mas com alta probabilidade de ser rejeitado pelos precursores. Plano 2. Adquira a tecnologia precursora e, em seguida, use o buraco de minhoca como um canal estável para manter a comunicação entre civilizações. Nível de segurança inferior ao Plano 1. Plano 3. Adquira a tecnologia precursora e, em seguida, envie forças humanas para auxiliar os precursores no combate à toxina, formando uma aliança militar e política completa. Recursos máximos, risco máximo. Os representantes encaravam os hologramas flutuantes, suas reações um caleidoscópio de cautela, medo, ganância e cálculo estratégico. O plano 1 foi descartado quase imediatamente, ninguém queria fechar as portas para uma civilização avançada que oferecia benefícios imensuráveis. O debate centrou-se nos planos 2 e 3. Países com populações massivas inclinavam-se fortemente para o plano 3, mas mão de obra significava maior influência. Nações menores preferiam o plano 2, não tinham soldados de sobra para combates fora da Terra. Mas no fim das contas, apesar dos argumentos, as inclinações das superpotências globais tiveram um maior peso. A Terra ainda precisava de unidades Jäger, ainda precisava de uma frota espacial. Nações menores simplesmente não tinham a base populacional para competir, e muitas inevitavelmente enfrentariam a anexação com o passar do tempo. O debate se estendeu por meio-dia. Finalmente a votação foi concluída. 27 votos para o plano 1, 73 votos para o plano 2, 82 votos para o plano 3, 11 abstenções. O plano 3 foi aprovado. Obrigado pelos seus votos, disse Hamilton solenemente. O terceiro plano foi oficialmente adotado. Ele ergueu o olhar para o outro lado do corredor. Agora passamos ao próximo item, determinar quem liderará a negociação. O representante dos precursores se chama Gabriel Leite Steven, continuou Hamilton. Ele é a mais alta autoridade política deles, o ancião do conselho e o líder da facção Pomba. O contato entre civilizações deve ser tratado com a máxima seriedade. Imediatamente surgiu outra onda de debates. Proponho que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU conduzam as negociações, disse o representante dos Estados Unidos sem rodeios. Mas sua declaração provocou uma reação imediata. Proponho, respondeu uma mulher de lenço na cabeça de pé e ereta, que a humanidade escolha um único representante. E que o senhor Gabriel Leite Steven negocie com o representante precursor em nome da nossa espécie. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Vozes se elevaram do outro lado do salão, ganhando força rapidamente. A expressão do representante americano se fechou quando ele olhou para os outros membros permanentes, incitando-os silenciosamente a reagir. Mas no fim a votação determinou o resultado. A humanidade enviaria um representante. E esse representante seria o senhor Gabriel Leite Steven. Após a decisão, a notícia rapidamente se tornou pública. Algo de tal magnitude não poderia permanecer em segredo. Mas graças a semanas de cuidadosa orientação e esforços de estabilização por parte dos governos mundiais, a revelação não causou caos. Em vez disso, o mundo se preparou pelo primeiro diálogo oficial da humanidade com outra civilização. Capítulo 197. Cooperação alcançada. Após a confirmação do negociador, eles vieram buscar Aidan. Ele estava no laboratório de pesquisa do Chatterton, analisando esquemas de cultivo em uma tela holográfica. Quando Patrick Hamilton chegou acompanhado de uma comitiva de seguranças e assessores diplomáticos. Já foi decidido? Perguntou Aidan, sem desviar o olhar da tela. Sim.
A expressão de Emiton era séria, mas transparecia um pouco de entusiasmo. Vou negociar com a civilização precursora. Aidan finalmente se virou estudando o homem mais velho. Aquilo era história sendo feita. Patrick Emiton seria o primeiro humano a conduzir oficialmente diplomacia com uma espécie alienígena. Claro, Aidan já vinha fazendo isso há semanas, mas ele era, Aidan já estava se tornando algo além da classificação humana normal. Um mago, um cultivador, alguém que violava as leis da física como hobby. Com o tempo as pessoas provavelmente se lembrariam do nome de Emiton com mais clareza. O estadista digno que forjou a primeira aliança interestelar. Aidan se tornaria uma lenda, o estranho e incrivelmente jovem feiticeiro que distorcia a realidade e desaparecia entre os mundos. Certo, disse Aidan, levantando-se. Você não precisará de tanques de oxigênio. Eu o levarei diretamente e cuidarei das questões ambientais. Emiton acenou com a cabeça. Atrás dele estavam representantes dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, apenas observadores, não negociadores ativos, mas presentes para testemunhar e verificar tudo o que acontecia. O ancião Steven e Aquiles estavam esperando havia horas. Eles estavam na plataforma de observação, contemplando o sol artificial carmesim, a paisagem árida do deserto de Gobi e os tanques de cultivo distantes, ainda repletos de processos de bioengenharia. Um portal escarlate se abriu no vazio. Aidan foi o primeiro a passar, examinando a área com eficiência prática. Em seguida veio Patrick Emiton, movendo-se com dignidade comedida, apesar de estar entrando em uma dimensão estranha. Os 5 observadores o seguiram, com rostos cuidadosamente neutros, mas olhos que revelavam admiração e inquietação. O elder Steven e Aquiles aproximaram-se imediatamente, realizando a saudação tradicional dos precursores, braços abertos, exibindo as membranas das asas. Aidan respondeu com um aceno casual e imediatamente começou a trabalhar. Suas mãos se moviam em gestos complexos, e uma barreira de energia transparente se materializou ao redor da delegação humana, isolando-os da atmosfera tóxica do local. Ar respirável, pressão atmosférica padrão da Terra, temperatura confortável, tudo contido dentro do escudo mágico. Então ele foi mais longe. O mundo se fragmentou, aquele som agora familiar de vidro quebrando, que não era exatamente som, a realidade se dividindo ao longo de linhas de falhas geométricas. A dimensão espelhada se manifestou, isolando toda esta seção do palco do espaço normal. Privacidade total. Nenhuma chance de vigilância, nenhum risco de interferência. Com outro gesto, Aidan ergueu uma plataforma no centro do espaço transformado, um palco perfeitamente plano posicionado exatamente entre os 2 grupos. Um terreno neutro tornado manifesto. Este, disse Aidan, apontando para o precursor mais alto com a coroa de osso vermelho brilhante, é o ancião Gabriel Leite Steven do Conselho Precursor. E este é o comandante Aquiles Ares do Corpo Kaiju. Os precursores eram semelhantes na aparência. 4 braços, asas translúcidas, armadura exoesqueletal, aqueles olhos de peixe inquietantes. Mas a coroa do ancião Steven era mais elaborada, com cores mais ricas. Ele parecia antigo de uma forma que transcendia a idade física. 2000 anos de experiência transpareciam em sua postura, seus movimentos, o peso por trás de seu olhar. Saudações, disse Patrick Emiton, ajustando seu fone de ouvido de tradução. Eu sou Patrick Emiton, representante da humanidade. Aidan havia providenciado dispositivos de tradução para todos, pequenos fones de ouvido que tornariam os estalos dos precursores e a fala humana mutuamente inteligíveis. Tecnologia aprimorada por magia, preenchendo a lacuna entre as espécies. Os 5 observadores humanos estavam ligeiramente atrás de Emiton, com os olhos fixos em Aquiles. Eles haviam lido os relatórios de inteligência. Sabiam que esse precursor havia orquestrado a invasão Kaiju, supervisionado a produção das armas biológicas que mataram milhões. Vê-lo pessoalmente parado calmamente, aceitando seu destino com dignidade silenciosa, era diferente de ler arquivos. Os 2 grupos se posicionaram em extremidades opostas da plataforma elevada. Os precursores tinham 3 metros de altura, fazendo com que os humanos, que variavam de 1,5 metro a 2 metros, parecessem minúsculos. Mas a diferença de tamanho não se traduziu em vantagem psicológica. A delegação de Emiton não demonstrou medo nem deferência. Eles se apresentaram como iguais, negociando os termos, e não como suplicantes implorando por misericórdia. Após um momento de observação mútua, humanos estudando a fisiologia alienígena, precursores examinando as estranhas criaturas que desafiaram sua invasão, o ancião Steven falou primeiro. Pela invasão da Terra começou ele, com a voz carregada de genuíno remorso, a líder suprema LX estende suas mais profundas desculpas. Nossa situação é desesperadora, nosso mundo está morrendo, mas isso não justifica o mal que causamos. Venho aqui com plena autoridade para negociar reparações e uma aliança. Desculpas não são suficientes, respondeu Emiton com tom comedido porém firme. A invasão dos precursores causou danos irreparáveis à Terra. Milhões de mortos, cidades destruídas, economias inteiras devastadas. Palavras não podem descrever essa magnitude de destruição. Estamos preparados para oferecer uma compensação substancial. Emiton abriu sua pasta de documentos e tirou um grosso documento impresso em papel de verdade, traduzido para aproximações da linguagem escrita dos precursores, meticulosamente detalhado. Ele o colocou na plataforma entre eles. Este documento representa o consenso das nações da Terra. Todos os requisitos de compensação estão listados nele. O elder Steven pegou a pasta com 2 de suas 4 mãos, seus olhos compostos percorrendo as páginas.
Ele leu devagar com atenção, sua postura ficando mais tensa a cada sessão. As exigências eram extensas. Páginas e mais páginas de especificações tecnológicas, sistemas de geração de energia, avanços médicos, ciência dos materiais, protocolos de biotecnologia, processos de fabricação. A humanidade queria tudo. Toda a base de conhecimento acumulada pelos precursores, centenas de milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento, foi entregue integralmente. O que mais impressionou Steven foi o que eles não exigiam. Pouquíssimos pedidos de matérias-primas, interesse mínimo em direitos de extração mineral, quase nenhuma discussão sobre reivindicações de recursos. Os humanos não queriam a riqueza material do anteverso. Eles queriam conhecimento. Queriam pular séculos de desenvolvimento e dar um salto direto para uma civilização pós-escassez. A mente de Steven percorria as implicações. Se os humanos adquirissem essa tecnologia rapidamente, os precursores ficariam à sua mercê. Claro, o ambiente tóxico do anteverso oferecia alguma proteção, os humanos não conseguiam invadir facilmente, nem sobreviver sem extensos sistemas de apoio. Mas com o tempo, com a engenhosidade humana e a determinação implacável, eventualmente, eles encontrariam maneiras de extrair valor dessa dimensão. Operações de mineração, extração de recursos, posicionamento estratégico. E se a humanidade desenvolvesse capacidades de viagem espacial usando a tecnologia precursora? O equilíbrio de poder mudaria de forma catastrófica. Um som estridente escapou da garganta de Steven, uma vocalização inconsciente de estresse. Ele folheou até uma página específica, lendo novamente as especificações técnicas para confirmar o que estava vendo. Estamos dispostos a aceitar a compensação proposta neste documento, disse Steven com cautela. Com uma exceção. Há uma tecnologia que não podemos fornecer. Qual deles? A expressão de Emiton não mudou, mas seu tom sugeria que ele já esperava por isso. Tecnologia de buracos de minhoca dimensionais. Sistemas de trânsito interuniversais. A voz de Steven era firme, sem rodeios. Não podemos compartilhar isso com nenhuma civilização. As implicações estratégicas são muito graves. Essa tecnologia é inegociável, respondeu Emiton categoricamente. Se você se recusar, não haverá aliança, nem cooperação, nem transferência de tecnologia de qualquer tipo. Então as negociações estão encerradas. A postura de Steven mudou, tornando-se mais rígida, mais formal. Não forneceremos nada. O buraco de minhoca será fechado. Todo contato entre nossas espécies cessará. Já temos as coordenadas do seu planeta natal, retrucou Emiton com a voz gélida. Se necessário, desenvolveremos nossos próprios métodos para alcançar o anteverso. E quando chegarmos, tomaremos o que precisarmos à força. Quando você desenvolver tal capacidade, a toxina já terá tornado o anteverso inabitável. Não haverá mais nada para levar, nenhuma tecnologia para reivindicar, apenas as ruínas de uma civilização morta. A atmosfera na plataforma tornou-se tóxica. Duas espécies encarando-se através de um abismo de necessidade mútua e desconfiança mútua, nenhuma delas disposta a ceder primeiro. Além disso, acrescentou Steven, também nos recusamos a entregar o comandante Aquiles Ares para julgamento humano. Ele é um oficial militar condecorado que serviu sua espécie com honra. Não entregamos nossos soldados a potências estrangeiras. Então, ambas as exigências permanecem, disse Emiton, articulando cada palavra com precisão. Tecnologia de buraco de minhoca e Aquiles Ares. Vocês fornecerão ambas, ou não haverá acordo. Recusamos ambas as opções. Se insistir, esta reunião está encerrada. O silêncio se prolongou. Longo, tenso, pesado com o peso do futuro de duas civilizações em jogo. Finalmente, Emiton se pronunciou. Podemos chegar a um acordo sobre a tecnologia dos buracos de minhoca. Os sistemas de trânsito dimensional continuam sendo conhecimento proprietário dos precursores. A postura de Steven relaxou ligeiramente. Mas Aquiles Ares, como arquiteto da invasão da Terra, deve ser entregue à justiça humana. Isso é inegociável. O Elder Steven se virou para olhar para Aquiles, seus olhos compostos indecifráveis. O comandante permaneceu em silêncio, prevendo esse desfecho desde o momento em que as negociações foram anunciadas. Estou disposto, disse Aquiles, dando um passo à frente. Sua voz era calma e resignada. Pelos precursores, pelo anteverso, pelo futuro da nossa espécie. Ele encarou o Elder Steven diretamente. Aceito o julgamento humano. Irei com eles. Algo passou entre os dois precursores. Séculos de história compartilhada, camaradagem militar, o vínculo entre soldado e líder. Steven emitiu um som que poderia ter sido um suspiro, ou talvez um lamento. O comandante Aquiles Ares da força precursora Kaiju, disse Steven formalmente, fica sob custódia humana para ser julgado de acordo com as leis locais. As palavras pairavam no ar como uma sentença de morte. O que essencialmente era verdade. Então temos um acordo, disse Emiton em voz baixa. Aidan, que permanecerá em silêncio na beira da plataforma durante toda a negociação, finalmente se moveu. De um lugar aparentemente desconhecido, provavelmente de algum espaço de armazenamento em outra dimensão. Ele retirou um pergaminho enrolado, de aparência antiga, coberto por uma escrita intrincada que brilhava em um tom carmesim tênue. Ele a colocou na plataforma entre as duas delegações. Antes de prosseguirmos, disse Aidan, ambas as partes assinarão um contrato vinculativo. Cumprimento automático. Quem violar os termos morrerá. Sem exceções, sem brechas, sem cláusulas de escape. Ele desenrolou o pergaminho, revelando um texto escrito tanto em línguas humanas quanto em escrita precursora.
Os termos eram claros, concisos e brutais em sua simplicidade. O Império Precursor concorda em fornecer conhecimento tecnológico e apoio material à Terra. A humanidade concorda em fornecer assistência militar contra a ameaça da toxina. O comandante Aquiles Ares será entregue para julgamento pelos humanos. A violação destes termos resultará na morte da parte infratora, testemunhado pela magia, reforçado pelo sangue. Vocês assinarão com sangue, explicou Aidan. Algumas gotas cada um. O contrato vincula vocês pessoalmente e representa simbolicamente o compromisso de suas civilizações. O ancião Steven examinou o pergaminho cuidadosamente, lendo cada cláusula. Finalmente assentiu com a cabeça. Usando uma das lâminas cerimoniais que carregava na cintura, fez um pequeno corte na palma da mão. Sangue bioluminescente azul jorrou, e ele pressionou a mão contra o pergaminho. Sua assinatura apareceu em uma caligrafia precursora fluida, brilhando brevemente antes de desaparecer no documento. Patrick Emiton pegou a lâmina oferecida, limpa pela magia de Aidan, e fez seu próprio corte. Sangue humano vermelho se misturou ao sangue alienígena azul no pergaminho antigo. Sua assinatura se materializou ao lado da de Steven. No instante em que ambas as marcas se fixaram, todo o contrato se incendiou. Não com fogo, mas com aquela mesma energia carmesim que alimentava os portais de Aidan. A luz consumiu o pergaminho, consumiu o meio físico, deixando apenas a essência do acordo pairando no ar por um momento antes que também desaparecesse. Desapareceu. Não foi destruído, foi absorvido. Atraído para qualquer espaço metafísico que impusesse contratos mágicos entre dimensões. Está feito, disse Aidan simplesmente. Quebre as regras e você morre. Sem julgamento, sem apelação, sem segundas chances. A magia não se importa com desculpas. Tanto o Elder Steven quanto Patrick Emiton pareciam ligeiramente pálidos, encarando a realidade da aplicação sobrenatural da lei, com consequências que vão além de advogados e brechas legais. Mas eles tinham concordado, tinham se comprometido. Agora precisavam fazer dar certo. O restante das negociações levou horas. Detalhes minuciosos, cronogramas de implementação, planos de alocação de recursos, protocolos de coordenação militar. Os precursores forneceriam bancos de dados técnicos completos, tudo, exceto a tecnologia de buracos de minhoca. Os humanos enviariam forças expedicionárias através da fenda, estabelecendo bases operacionais avançadas no anteverso para combater a toxina ao lado das unidades militares precursoras. Foi ambicioso, perigoso, sem precedentes. Essa também era a única chance que eles tinham. Quando a reunião finalmente terminou, Aquiles Ares caminhou calmamente pela plataforma, afastando-se do ancião Steven, afastando-se de sua espécie, em direção à delegação humana, rumo ao julgamento, rumo à execução, rumo a qualquer preço que a humanidade exigisse por milhões de mortes. Ele se moveu com dignidade, cabeça erguida, aceitando seu destino pelo bem de seu povo. Atrás dele, o ancião Steven observava em silêncio, carregando o peso de ter acabado de sacrificar um de seus melhores comandantes pela tênue esperança de sobrevivência da espécie. A história estava sendo escrita. Alianças eram forjadas. Futuros eram decididos. E nos espaços entre os mundos, a toxina continuou seu avanço lento e paciente em direção ao planeta natal dos precursores, indiferente às apostas desesperadas de civilizações em uma corrida contra a extinção. Capítulo 198. Julgamento. As negociações entre a civilização precursora e a humanidade foram concluídas com sucesso. Ambos os lados deixaram de lado antigas queixas, ou pelo menos concordaram em suspendê-las temporariamente, e estabeleceram relações diplomáticas formais. Foi um momento histórico, sem precedentes. A primeira vez que a humanidade forjou laços oficiais com uma espécie alienígena. A Terra entrou oficialmente para a comunidade interestelar. Agora eles só precisavam esperar que as transferências de tecnologia começassem. A reação do público foi complicada. O debate que irrompeu na sociedade humana não girava em torno da viabilidade estratégica da aliança. A maioria das pessoas aceitava, ainda que a contragosto, que a cooperação era melhor que a extinção. A controvérsia se concentrava na rapidez da reconciliação. Eram os mesmos alienígenas que passaram anos enviando armas biológicas para destruir cidades costeiras, que mataram milhões e que traumatizaram toda uma geração. E agora, de repente, a humanidade estava apertando as mãos deles, agindo como aliados, fingindo que o passado não importava? O Conselho de Guerra Planetária não tentou esconder os resultados da negociação. O sigilo era impossível de qualquer forma, eles precisavam recrutar pessoal para a expedição ao anteverso. Cientistas, soldados, pilotos de Jäger. Todos tinham que saber no que estavam se metendo. A comunidade científica respondeu com entusiasmo fervoroso. Estudar a tecnologia de uma civilização alienígena? Ter acesso a centenas de milhões de anos de conhecimento acumulado? Os pesquisadores praticamente competiam entre si pelas vagas. O recrutamento militar era mais desafiador. Pilotar um Jäger era o sonho de muita gente, sem dúvida. Mas isso exigia viajar para outra dimensão para combater um parasita alienígena que ameaçava uma espécie que recentemente tentará exterminar a humanidade. Isso era mais difícil de vender. Mas, para ser sincero, quando você coloca a ideia como pilotar Jaegers em outro mundo com a Terra como plano B, começa a parecer bem legal. Guerra interdimensional. Lutar ao lado de alienígenas contra ameaças existenciais. O ressentimento era real, mas também era o fascínio de fazer parte de algo histórico.
A campanha de recrutamento foi lançada com a devida pompa e circunstância e com o apoio do governo. 3 dias após a reunião de negociação, o Conselho de Guerra Planetária emitiu outro comunicado. 25 de fevereiro de 2025. São Francisco, Estados Unidos. Julgamento público do criminoso de guerra interestelar Aquiles Ares, arquiteto da invasão Kaiju. A localização foi escolhida deliberadamente de forma simbólica, calculada para causar o máximo impacto emocional. São Francisco, onde o invasor desembarcou em 2013, onde o pesadelo começou, onde a humanidade aprendeu que monstros eram reais e estavam vindo para matar a todos. A cidade ainda era tecnicamente ruínas, embora anos de reconstrução tivessem começado a reverter os danos. Zonas seguras haviam sido limpas, descontaminadas e reconstruídas. Mas grandes áreas permaneciam abandonadas, contaminadas pelo azul dos Kaiju, erguendo-se como monumentos aquele primeiro dia terrível em que tudo mudou. Realizar o julgamento ali não era apenas uma questão de justiça. Era uma questão de catarse. O anúncio acendeu algo volátil na psique humana coletiva. Toda aquela raiva reprimida, aquela dor, ódio e trauma que não tinham para onde ir, de repente encontraram um alvo. Um único precursor sendo julgado, assumindo a responsabilidade. As pessoas precisavam disso. A cooperação com os precursores havia deixado muitos se sentindo traídos, impotentes e sem voz. Protestos irromperam, mas o que poderiam alcançar? A aliança era um fato consumado, decidida por governos e conselhos muito além da influência de cidadãos individuais. Sem uma válvula de escape, essa raiva se acumularia. Movimentos de resistência se formariam. Terrorismo doméstico. Violência de grupos paramilitares contra tudo que fosse percebido como pró-precursor. Melhor prever uma válvula de escape controlada. Uma execução pública. Justiça feita, desfecho alcançado, a sociedade segue em frente. No dia do julgamento, Aidan Parker recebeu um convite para se juntar ao júri, principalmente como observador. Sua presença conferia peso e legitimidade. O mago que invadira o anteverso, que capturara o comandante dos precursores, que intermediara toda a aliança. Ele chegou cedo, antes da multidão se reunir, e encontrou Aquiles sendo mantido em um corredor sob a plataforma de julgamento. Guardas armados faziam a vigia, mais por formalidade do que por necessidade, o precursor não iria fugir. Como se sente? Perguntou Aidan, aproximando-se da área de espera, encarando a morte. Aquiles permaneceu em silêncio, com as mãos presas por amarras reforçadas, projetadas para sua fisiologia alienígena. Sua coroa óssea vermelha refletia a forte luz fluorescente, fazendo-o aparecer sangue seco. Algum medo, admitiu Aquiles com voz suave. E muito pesar. Arrependimento por não ter visto seu planeta natal novamente? Sim, eu gostaria de ter testemunhado a resolução da crise. De saber que meu povo sobreviveu. Os olhos compostos do precursor eram impossíveis de decifrar, mas sua postura demonstrava genuína tristeza. Infelizmente, certamente não terei essa chance. Um dos guardas, um jovem soldado, talvez com 25 anos, balançou a cabeça tristemente. Muitas pessoas na Terra se sentem da mesma forma, morrendo sem ver suas famílias novamente, sem saber se seu sacrifício fez alguma diferença. Aquiles ficou em silêncio, não exatamente por culpa, mas sim pelo peso esmagador da equivalência moral. Ambos os lados haviam cometido atos terríveis. Ambos os lados haviam sofrido. Ambos lutavam pela sobrevivência usando todas as ferramentas que possuíam. A guerra não tinha heróis nem vilões. Apenas pessoas tentando não morrer, fazendo escolhas impossíveis. Muito bem, disse o líder da equipe, olhando para o relógio. O tempo está quase acabando. Preparem-se para partir. Sim, senhor. Os guardas endireitaram-se, o profissionalismo substituindo a empatia momentânea. A plataforma de execução ficava no centro da praça central reconstruída de São Francisco, uma estrutura temporária de madeira, deliberadamente reminiscente dos antigos palcos de execuções públicas. Sem pilares, sem forca, apenas uma superfície plana elevada com cerca de 2 metros de altura, visível de todos os ângulos. Teatral por natureza. A praça estava lotada. Milhares de pessoas, talvez dezenas de milhares, aglomeravam-se numa multidão gigantesca que se espalhava da praça para as ruas adjacentes. Todos os pontos de vista disponíveis estavam ocupados, janelas, telhados, escadas de incêndio. Equipes de notícias globais transmitiam ao vivo para todas as nações da Terra. O barulho era incrível. Milhares de conversas simultâneas, debates sobre justiça, vingança e cooperação, especulações sobre a biologia dos precursores, discussões sobre se aquilo era necessário ou bárbaro. Algumas pessoas vieram em busca de catarse, precisando ver a criatura responsável por seus traumas enfrentar as consequências. Outras estavam simplesmente curiosas. Esta era a primeira vez que a maioria dos humanos veria um precursor pessoalmente, sem filtros de notícias ou informações governamentais. Acho que uma vez estabelecida a cooperação, não há necessidade de execução pública, disse alguém na multidão. Você está brincando? Esse monstro coordenou ataques que mataram milhões. A morte é o mínimo. É fácil para você dizer isso quando os Kaiju nunca atingiram sua cidade. Deveriam ter capturado mais deles. Uma execução só não basta. Os argumentos reverberaram pela multidão, apaixonados e irreconciliáveis. Perto da frente, em silêncio, estavam rostos familiares do Chateterdome. Mako Mori, com uma expressão cuidadosamente neutra. Haleiga ao seu lado, com as mãos nos bolsos, observando a plataforma vazia. Os trigêmeos Veitang, ainda exibindo leves cicatrizes de sua quase morte.
Erk e Chunk Hansen, os pilotos australianos, mantendo sua habitual postura estoica. Eles lutaram contra os kaiju, mataram-nos, quase foram mortos por eles. Se alguém tinha o direito de testemunhar aquilo, eram eles. O julgamento começou. Soldados armados emergiram de debaixo da plataforma, conduzindo o precursor acorrentado por uma escadaria de madeira. No instante em que a figura de Aquiles se tornou visível, toda a praça silenciou. Como se alguém tivesse acionado um interruptor, silenciando milhares de vozes simultaneamente. Todos os olhares se voltaram para o alienígena. 3 metros de altura, 4 braços atados ao corpo. Uma coroa óssea vermelha que capta a luz do sol brilhando como sangue fresco. Olhos compostos que examinam a multidão, absorvendo o mar de rostos humanos que o encaram com expressões que variam do ódio à curiosidade, passando pela piedade. Este era um precursor, o inimigo feito carne, real, presente e inegavelmente outro. Aquiles caminhou até o centro da plataforma com dignidade intacta, aceitando seu destino sem resistência. Os guardas formaram um perímetro ao redor da borda do palco, armas prontas, mas desnecessárias. Então, uma figura emergiu da multidão. Uma mulher com cabelos curtos e negros cortados precisamente na altura do pescoço, movendo-se com uma graça fluida que sugeria extenso treinamento em artes marciais. Mako Mori. Muitas pessoas se ofereceram como voluntárias, até mesmo exigiram para serem o executor. Sobreviventes que perderam familiares, veteranos que lutaram contra Kaiju, cidadãos que simplesmente queriam que alguém pagasse por anos de terror. Mas o Marechal Staker Pentecoste tinha feito um pedido especial. Sua filha adotiva cumpriria a sentença. A mulher que quase se tornará uma piloto de Jäger, que treinara toda a sua vida adulta para lutar contra essas criaturas, que carregava traumas da infância que jamais cicatrizariam completamente. Ela desferiria o golpe. Mako subiu os degraus da plataforma lentamente, cada passo deliberado. A luz do sol incidia sobre ela, atravessando sua franja e lançando sombras profundas sobre seus olhos. Sua expressão era indecifrável, o rosto ligeiramente voltado para baixo, as feições ocultas, nada revelando o que sentia. Capítulo 199, 10 anos depois. A praça em meio às ruínas de São Francisco prendeu a respiração. Milhares de pessoas, dezenas de milhares, permaneciam imóveis em expectativa. Drones de notícias sobrevoavam o local como abutres, suas câmeras capturando todos os ângulos para a transmissão global. O mundo inteiro assistia. O julgamento começa. A voz do comandante ecoou pelos alto-falantes, reverberando nos restos esqueléticos de arranha-céus que ainda ostentavam as cicatrizes dos danos causados pelos kaiju. Levantem suas armas. Mako Mori estava em sua posição designada na plataforma, erguendo um fuzil de assalto tipo 56 até o ombro. A arma fora escolhida deliberadamente, modelo antigo, pesada, confiável. Alta velocidade inicial, poder de parada devastador. Um tiro seria suficiente, mesmo para um precursor a 3 metros de distância. Morte rápida. Tão misericordiosa quanto uma execução poderia ser. O peso do rifle parecia o peso da própria história. Ela não era apenas uma executora. Ela era o ponto final de uma era de terror. Ela respirou fundo, recompondo-se. Sua visão alinhou-se perfeitamente com a cabeça de Aquiles. O comandante precursor havia retraído sua armadura de coroa óssea, deixando o crânio exposto. Seus 2 pares de olhos de peixe brilhando em um azul fraco, com as pupilas invisíveis fitavam um mar de rostos humanos. Nenhum sinal de medo transparecia naqueles olhos estranhos. Apenas aceitação. Estranho, digno, incompreensível. O mundo prendeu a respiração. Fogo. Rachadura. O disparo estilhaçou o silêncio como vidro quebrando. Um buraco escuro surgiu no centro da testa de Aquiles, nítido, preciso e instantaneamente fatal. Sangue azul escuro misturado com um líquido avermelhado escorreu da ferida. Uma reação biológica alienígena a um trauma catastrófico. Baque. O corpo de Aquiles inclinou-se, os joelhos cederam, e 3 metros de massa caíram sobre a plataforma de madeira com uma força que fez o chão tremer. Toda a estrutura estremeceu. O som pareceu atravessar a multidão, uma onda física de finalidade. O julgamento havia terminado. Mako baixou o rifle com as mãos tremendo levemente. Impossível dizer se era adrenalina ou uma profunda tristeza por tudo que o passado lhe roubara. De todos eles, o delegado Staker Pentecoste caminhou até a plataforma, aproximando-se dela. Colocou uma mão delicada em seu ombro paternal, protetora, e a afastou do corpo, protegendo-a dos flashes das câmeras e da atenção ávida da mídia. Atrás deles, soldados com trajes de proteção química se moviam com eficiência comprovada. Recolheram o corpo, saindo pela parte traseira da plataforma. O cadáver de Aquiles não seria enterrado. Era valioso demais, dados biológicos, pesquisa em xenobiologia, amostras genéticas. Diversas organizações já disputavam os direitos de dissecação prioritária. A partir daquele momento, tudo mudou. A dívida de sangue havia sido paga. A cooperação entre humanos e precursores avançou com força. Uma nova era nascendo das cinzas da antiga. 10 anos depois. Localização: planeta Anteverso, também chamado de Andis pelos habitantes locais. Sistema estelar Edus, ponto de salto 67.
O planeta natal dos precursores era inóspito, alienígena e belo de maneiras que a estética humana lutava para compreender. Formações rochosas marrom-acinzentadas dominavam a paisagem, intercaladas com veios brilhantes de flora azul bioluminescente que pulsavam como artérias expostas. A vegetação, se é que se podia chamá-la assim, movia-se em ritmos de maré, respondendo à energia emitida pelo sol artificial. Este era o coração do Império Precursor. Durante milhões de anos, o parasita toxina os obrigou a viver no subsolo. Civilizações inteiras se refugiaram em cidades subterrâneas escavadas a 10 quilômetros de profundidade, escondendo-se de uma ameaça que não conseguiam derrotar. Então, há 10 anos, tudo mudou. Depois de sacrificarem a maior parte de sua tecnologia avançada em acordos com a humanidade, especificamente com Aidan Parker, eles alcançaram algo sem precedentes: a coexistência cooperativa com outra espécie. Ao longo da última década, a Terra enviou continuamente equipes através do buraco de minhoca. Pesquisadores brilhantes, pilotos de elite de Jaegers, conselheiros militares, especialistas em biotecnologia. Eles vieram não como conquistadores, mas como aliados em uma guerra pela sobrevivência mútua. Os resultados foram impressionantes. Com a ajuda humana, o Império Precursor recuperou um território significativo na superfície terrestre. Eles desenvolveram protocolos eficazes contra os parasitas tóxicos, transformando uma guerra perdida em um conflito vencível. 40 quilômetros a nordeste da nova capital, Fanchen, ficava o Cânion de Fanchen, uma enorme trincheira natural esculpida na crosta do planeta por forças geológicas que a humanidade não compreendia completamente. Servia como principal linha de defesa, terreno perfeito para o posicionamento dos Jaegers contra os Kaiju controlados por Toxin. Fanchen em si era milagrosa, a primeira cidade de superfície que os precursores construíram em milênios. Ela ancorava uma formação defensiva triangular projetada por Fan Zing, um lendário engenheiro humano da primeira onda de tropas de apoio. Os 3 pontos: capital Fanchen, base Alex, desdobramento de Jaegers, e base Toriak, pesquisa e contenção de Kaiju. Nesse momento, nas sombras do cânion de Fanchen, quase 10 Jaegers estavam em estado de alerta, armas preparadas. Sensores vasculhando a paisagem tóxica em busca de ameaças. Então, Og, como andam as coisas com a Elma ultimamente? Uma voz provocativa crepitou pelo canal seguro do corpo Jagger. O interlocutor pilotava um elegante mecha verde designado Hunter 7. Nada mal, respondeu Og, cujo Jagger de assalto pesado preto, Cerberus, era robusto como um tanque. Quando voltarmos à base desta vez, finalmente poderemos oficializar as coisas. Progredindo tão rápido assim? Caramba, impressionante. Uma voz diferente, mais velha e lasciva, interrompeu, vinda de outra unidade. Ei, Jeffrey, não ouvi dizer que a Mel terminou com você há um tempo? Silêncio no canal de Jeffrey. Jeffrey, por que está tão quieto? Isso não pode ser verdade, pode? Cala a boca. Jeffrey gritou. Ha. Vários pilotos riram. Eu disse que a Mel gosta mais do Lin. O homem sabe cozinhar de verdade. O Jeffrey nunca nem entrou numa cozinha. É claro que ele não tem a menor chance. As risadas se espalharam pela rede de comunicação, dissipando a tensão e mantendo o moral elevado. Era um ritual. Uma conversa pré-combate para afastar o medo, pois nenhum deles podia garantir a sobrevivência no próximo confronto. Esquadrão Zeus, atenção! A voz do comandante da base cortou o clima de brincadeira como uma faca. Grupo hostil de Kaiju detectado a 2.000 metros a sudeste. Múltiplos contatos. Interceptem imediatamente. Recebido. O riso cessou instantaneamente. Os Jaegers assumiram posições de combate, a potência dos reatores aumentando, os sistemas de armas sendo ativados. Então, pouco antes do canal ser liberado, uma voz feminina suave falou em uma frequência privada. Og, se você puder voltar desta vez. Eu posso concordar com o que você disse. Dentro da cabine de comando da Cerberus, Og, um jovem com barba por fazer estilosa e cabelos loiros encaracolados, se animou instantaneamente. Seu aperto nos controles se intensificou com renovado propósito. Então eu devo voltar desta vez. Não importa o que aconteça. Mesmo que meu corpo seja esmagado, minha alma rastejará de volta para o seu lado, minha querida Elma. De volta à sala de controle da base de operações, Elma, uma bela mulher palestina de olhos escuros e mãos firmes, sorriu, apertando os lábios enquanto observava o sinal dele aparecer em seu visor tático. O clima antes da batalha era leve e descontraído. Agora tornou-se sombrio. Os parasitas tóxicos eram um verdadeiro pesadelo. Podiam invadir os corpos de kaijus selvagens, aumentando sua força e agressividade, levando-os à fúria. Pior ainda, os parasitas se devoravam uns aos outros para ficarem mais fortes, criando armas biológicas superpoderosas. Qualquer kaiju que enfrentassem poderia ser exponencialmente mais perigoso do que o esperado. Foi por isso que os precursores perderam seu planeta natal em primeiro lugar. Em breve, os contatos inimigos entraram no alcance das armas. Posicionamentos de artilharia precursores alinhados nas paredes do cânion abriram fogo, feixes de energia iluminando a atmosfera tóxica com cores brilhantes. Sob esse fogo de cobertura, o corpo de Jaegers avançou. O Esquadrão Zeus recebeu esse nome em homenagem ao seu líder, o Jagger biometálico Zeus. Até então, apenas um coletor estelar havia sido construído no anteverso, e sua produção era extremamente limitada. Um único Jagger biometálico pesava 2.000 toneladas. Produzir material suficiente para um exército completo esgotaria os recursos planetários a níveis perigosos.
Assim, cada esquadrão recebeu um líder biometálico de elite com Jaegers mecânicos tradicionais como unidades de apoio. Caro, eficaz, o melhor que podiam conseguir com a infraestrutura disponível. A batalha começou com o soar de alarmes e o rugido dos disparos de armas. Entretanto, na Terra, 10 anos de paz e cooperação transformaram o planeta de forma irreconhecível. A equação da evolução da vida de Aidan havia se popularizado globalmente, não a versão completa com a integração da magnetita, mas o suficiente para aprimorar drasticamente a capacidade cognitiva e o potencial físico humanos. Os resultados foram impressionantes. Gênios estavam surgindo em todas as áreas em taxas sem precedentes. Descobertas que deveriam levar décadas aconteceram em anos. Impulsionada pela tecnologia proveniente tanto de Aidan quanto dos acordos comerciais com os precursores, a civilização humana havia superado séculos de desenvolvimento. Cidades espaciais gigantescas agora orbitavam a Terra, habitats rotativos abrigando milhões de pessoas. Cilindros de O'Neill e toros de Stanford brilhando sob a luz solar refletida. A Lua possuía assentamentos permanentes. Expedições a Marte estavam sendo planejadas. E todas as grandes nações possuíam marinhas estelares e bem organizadas. A frota europeia, navio Almirante Zeus, 3 navios capitais no total, dezenas de embarcações de apoio, especializada em táticas de ataque de rápida implantação. A frota asiática, navio Almirante Tiangong, 4 navios capitais, a frota mais poderosa por uma margem significativa, construída sobre os alicerces da iniciativa Portão do Céu Sul de Aidan, com anos de desenvolvimento à frente. A frota americana, navio Almirante Maia, 2 navios de guerra, focados em operações com aeronaves de ataque baseadas em porta-aviões. Esses foram apenas os começos. Estágios iniciais. Dentro de mais uma década, a humanidade teria dezenas de naves capitais, centenas de naves de apoio, uma verdadeira capacidade militar interestelar. As sondas espaciais que Aidan lançara anos atrás permaneciam silenciosas. As estrelas de nêutrons que ele buscava para seus projetos finais, quaisquer que fossem, ainda não haviam sido localizadas. Mas a busca continuava com sistemas automatizados. A tecnologia de criação de Kaiju havia caído em desuso. Com Jaegers de biometal e naves de guerra capazes de viajar pelo espaço, as armas biológicas massivas e incontroláveis pareciam obsoletas, ineficientes. O novo foco, integração de Kaiju por meio da bioengenharia. Utilizando as vantagens biológicas dos monstros, regeneração, evolução adaptativa, extrema durabilidade, e incorporando essas características aos projetos dos Jaegers. Sistemas híbridos. O melhor das duas abordagens. A humanidade estava no limiar de algo sem precedentes. Uma civilização espacial, armada com tecnologia aprimorada por magia, aliada a um antigo império alienígena, avançava pelo cosmos com a confiança temerária que sempre definiu a espécie. A Guerra dos Kaiju havia terminado. A Era das Estrelas havia começado. Capítulo 200. O primeiro passo rumo às estrelas. Terra, Sistema Solar. Ano, 2035. O Sistema Solar não era mais solitário. Não era mais um punhado de humanos agarrados a uma única esfera azul, encarando o vazio e se perguntando se algum dia chegariam lá. Na década que se seguiu ao Tratado Anteverso e à formação do Conselho de Guerra Planetária, a humanidade expandiu-se enormemente. Magníficas cidades espaciais em forma de anel orbitavam agora a Terra, cilindros de O'Neill e toros de Stanford reluzindo como joias contra o veludo negro. Estações de mineração incrustavam as luas de Júpiter e Saturno. Instalações automatizadas extraíam matérias-primas de asteroides. A humanidade finalmente dera seu primeiro passo completo e confiante em direção às estrelas. Segundo qualquer métrica razoável, a civilização humana havia atingido o status de tipo e na escala de Kardashev. Manipulação de energia em escala planetária, extração de recursos em todo o sistema solar, estruturas de governança unificadas gerenciando operações interplanetárias. Eles fizeram em 10 anos o que deveria ter levado séculos. Em um asteroide estéreo designado Ed 85, orbitando próximo à Terra. A superfície era uma paisagem marcada por poeira cinza e veios minerais amarelo escuros. Deveria ter um formato aproximadamente elíptico, mas eras de impactos de meteoritos o deixaram irregular e cheio de crateras, como um queijo suíço. Mas agora, aquela superfície escura brilhava com luz artificial. Escavadeiras gigantescas, projetos claramente influenciados pela tecnologia cybertroniana recuperada da época de Aidan no universo dos Transformers, trituravam a rocha com precisão mecânica. Este asteroide continha metais de terras raras avaliados em trilhões de dólares, além de abundantes depósitos de ferro e cobalto. Ele havia sido descoberto em 2016, mas alcançá-lo, muito menos explorá-lo, era impossível na época. Não mais. As jazidas minerais aqui eram enormes. Algumas chegavam a ter 1,5 km de largura, fragmentos de antigos núcleos planetários despedaçados na violenta formação do sistema solar, agora prontos para serem explorados. Mas os recursos, por mais abundantes que sejam, ainda são finitos. E a luta pelos direitos de mineração dessa rocha de trilhões de dólares foi acirrada. 7 anos de negociações, lobby, manobras políticas e acordos secretos. Sem uma decisão final, os direitos foram temporariamente detidos pelo Conselho de Operações Planetárias, o braço administrativo do Conselho de Guerra Planetária, responsável pela gestão de ativos fora do planeta.
Dentro da torre de comando central, um edifício em forma de torre que lembrava um foguete no chão, Trollope Jean estava sentado em seu escritório, revisando relatórios de produção. Ele era membro do conselho, temporariamente encarregado da supervisão e da gestão da base. Uniforme de trabalho cinza, cabelo encaracolado um pouco despenteado por meses em baixa gravidade. Olhos cansados pelo excesso de tempo em frente às telas e pela falta de luz solar. Um portal se abriu em seu escritório sem aviso prévio, padrões geométricos escarlates se materializando no ar, a realidade se dobrando como papel. Jean mal se mexeu. Depois de 10 anos, o teletransporte mágico era apenas mais uma forma de transporte. Aidan passou por ali com a mesma aparência de uma década atrás. Na verdade, parecia até mais jovem. A equação da evolução da vida estava fazendo um trabalho impressionante em sua biologia. Dr. Ryan? Jean se levantou surpresa, mas satisfeita. Ouvi dizer que o senhor estava me procurando. Olá, senhor Jean. Aidan estendeu a mão educado e profissional. Jean apertou a mão dele, acenando respeitosamente com a cabeça. Ele sabia exatamente quem era aquele jovem. O Salvador, o arquiteto da nova era. O mágico que distorcera a realidade e arrastara a humanidade, aos gritos e pontapés, para o futuro. Em relação aos direitos de mineração do asteroide ED-85, começou Aidan, dispensando a conversa fiada. Uma decisão foi finalmente tomada. O controle principal ficará com um conglomerado cooperativo liderado pela China, Alemanha e Rússia. O asteroide adjacente será controlado por uma cooperativa liderada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Jean absorveu a informação com uma expressão cuidadosamente neutra. Ele sabia que esse dia chegaria eventualmente. A POC explorava minério ali há 7 anos, usando os lucros para financiar operações globais, especialmente o enorme suporte logístico necessário para as missões do Anteverso. Mas abrir mão de um depósito mineral tão vasto ainda doía. Isso era esperado, disse Jean com cautela. Mas terá um impacto significativo em nosso financiamento independente. Há mais uma coisa. O sorriso de Aidan sugeria que boas notícias estavam a caminho. Ceres, o planeta anão, a 400 milhões de quilômetros do Sol. Os dados mais recentes das sondas confirmam enormes depósitos de gelo de água no manto. Núcleo rochoso, estrutura diferenciada, tudo o que é necessário para a colonização. Jean ergueu os olhos, agora interessado. Ceres era o único planeta anão no sistema solar interno, perfeitamente posicionado entre Marte e Júpiter. Esse mundo, declarou Aidan, será entregue exclusivamente ao Conselho de Operações Planetárias para construção e colonização. Soberania total. Sério? Os olhos de Jean se arregalaram. Sim, com considerável esforço da minha parte, todas as nações concordaram. Isso foi enorme. Ao longo dos anos, o POC havia se tornado poderoso, mas permanecia atrelado aos governos da Terra, sujeito aos seus caprichos e pressões políticas. Conceder direitos exclusivos a um planeta não inteiro significava independência, verdadeira soberania. O Conselho se tornaria uma nação espacial genuína, e não apenas um órgão administrativo. Isso é excelente, disse Jean, com a mente já pensando nas implicações logísticas. Mas eu me pergunto quantas pessoas estarão dispostas a se mudar para tão longe. A população será o nosso maior desafio. Não se preocupe com recrutamento. Aidan acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Os metais especiais no núcleo de Ceres são essenciais para a próxima fase do projeto da Grande Muralha Espacial. Será um importante centro de mineração e industrial. As pessoas vão para onde há trabalho. Para onde estão as oportunidades? Vocês terão colonos. A estrela de nêutrons foi encontrada? Perguntou Jean, hesitante. Ele não entendia completamente a física envolvida. Aquilo estava muito além de sua área de conhecimento? Mas sabia que a obsessão do Dr. Ryan em localizar uma estrela de nêutrons era, de alguma forma, fundamental para todo o conceito da Grande Muralha Espacial. Ainda não está confirmado. Temos a assinatura de um candidato. Se tivermos sorte, a verificação acontece ainda este ano. Parece que vou presenciar o nascimento de um milagre durante a minha vida, refletiu Jean. Você provavelmente já presenciou muitos milagres, disse Aidan, dando de ombros. Haha, é verdade. Depois que a Guerra Kaiju terminou, sinceramente achei que seus planos levariam séculos para serem implementados. Não esperava ver operações de mineração de asteroides em 10 anos. Isso não é nada. Aidan olhou pela janela do escritório para a movimentada paisagem de mineração automatizada lá embaixo. As frotas estelares ainda são apenas naves dispersas. Um punhado de naves capitais. Mal começamos. Anteriormente, a Terra dependia muito da inteligência artificial de Aidan, a Rainha Branca, para a complexa coordenação logística. Mas com a tecnologia que ele compartilhou, as nações desenvolveram suas próprias inteligências artificiais especializadas. A instalação abaixo delas funcionava de forma quase totalmente autônoma, exigindo apenas supervisão humana mínima. Alcançar esse nível de desenvolvimento em 10 anos já é surpreendente, Dr. Ryan. Então, perguntou Aidan, mudando de assunto, você quer voltar comigo? Posso te dar uma carona até a Terra. Ele sabia que Jean era a única supervisora humana em toda aquela rocha. Apesar das constantes comunicações com a Terra, o isolamento do espaço podia ser psicologicamente devastador. Meses de solidão quebrados apenas por videochamadas e pela companhia de androides. Isso seria maravilhoso. Jean se levantou ansiosamente. Não tenho muita coisa para levar.
Só deixe-me chamar a linda. Ele empurrou a porta de seus aposentos privados e desapareceu lá dentro. Um minuto depois, ele voltou com uma mulher curvilínea, a cabelos ruivos, traços deslumbrantes, expressão agradável fixada num sorriso leve e constante. Aidan ergueu uma sobrancelha. Eu teria imaginado que você preferisse modelos com aparência inocente. A mulher era claramente uma androide. Com o desenvolvimento da sociedade e o boom da robótica, os robôs de companhia se tornaram uma indústria gigantesca. Inicialmente projetados puramente para necessidades fisiológicas, basicamente bonecas sexuais, eles evoluíram com uma sofisticada programação emocional para se tornarem companheiros genuínos. Eram comuns em toda a fronteira espacial, especialmente populares nas culturas ocidentais, menos em regiões conservadoras como a China, onde os valores tradicionais ainda exerciam grande influência. Ela tem uma boa personalidade, disse Jeanna defensiva, pegando na mão dela. A androide apertou a mão de volta com uma pressão perfeitamente calculada. Tenho certeza que sim, disse Aidan com um leve sorriso irônico. Ele ergueu a mão e um portal cintilante se abriu no escritório, padrões geométricos girando, revelando um céu azul quente e a atmosfera familiar da Terra do outro lado. Depois de você. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.